ministração, essa mensagem, e vou pedir aqui aos irmãos para se coloquem de pé em reverência à palavra. Nós vamos ler aqui alguns versículos, tá? Que se encontram, irmãos, em Gênesis, capítulo 13, do versículo 1 ao 18. Glória a Deus. Gênesis 13, do versículo 1 ao 18. Glória a Deus. Todos se encontraram? Gênesis 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 18. Ou melhor, peço perdão, não é do 18 não. É do 7, nós vamos ler do versículo 7 ao 18. E fala sobre Abrão. Aqui ainda era Abrão. Quem veio à ministração da EBD, que foi ministrada na terça-feira, já sabe que quando que foi feito o concerto ali com Abrão, ele passou a se chamar Abraão. Mas aqui ele ainda é tratado de Abrão. Ainda não tinha sido feito esse concerto, essa aliança. Então nós vamos ler aqui Gênesis 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Ela, pois, aparta-te de mim. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui para exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Que possamos sair daqui alimentados, edificados pela tua palavra. Não seja a tua serva palavra, mas que a palavra venha diretamente do teu trono, Senhor, que o Senhor venha me usar como instrumento para trazer a mensagem, para a minha edificação e para a edificação da tua igreja, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, glorificando a Deus, Deus de poder e glória. Irmãos, hoje nós estamos aqui celebrando o culto à família. E o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que fala sobre família. Ló, como todos sabem, era sobrinho de Abrão. E, como eu disse aqui, todos que estiveram aqui na ministração da EBD, viram ali, foi ministrada uma palavra que
fala sobre missões transculturais, e que foi dada a Abrão e a sua família ali a responsabilidade de levar aquele povo ali a mensagem. Ele saiu da terra dele, todos já conhecem essa história, né? Que o Senhor falou ali a Abrão para sair do meio da tua terra, da tua parentela, que ele iria para uma terra onde mana leite e mel. E ali ele obedeceu. E ele levou consigo, ele levou Ló, o seu sobrinho. E aqui nessa passagem fala que eles enriqueceram de tal forma que não tinha mais ali como manter o gado de um e do outro ali no mesmo lugar. O que eles tinham ali de riqueza, não havia mais condições de eles ficarem juntos. E ali, os pastores, aqueles que cuidavam do gado de um e de outro, eles começaram a contender, eles começaram a entrar em dissensão, eles começaram a brigar entre si. Só que ali, sabiamente, o que Abrão ali fez? O que ele disse a Ló? Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti, eia, pois, a parte de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ou seja, Abrão ali, tio, né, de Ló, ele não entrou naquela dissensão, naquela contenda. Ele deu a possibilidade para que o seu sobrinho escolhesse ali o que fazer. E aí eu pedi um tema ao Senhor. Qual vai ser o tema dessa mensagem? As consequências de uma decisão. As consequências da decisão de Ló, quando ele se apartou ali do seu tio. Então, nós vamos caminhar aqui na palavra e vamos verificar aqui claramente o que ocorreu quando Ló se apartou ali de Abrão. Até então, como eu disse, Abrão. Aqui nós estamos no capítulo 13 de Gênesis, lá na frente, no capítulo 17, nós vamos ver que o Senhor ele faz um concerto, uma aliança, como foi falado aqui na terça-feira, fez um concerto, uma aliança, e ali ele passou a se chamar Abraão, que significa pai de muitas nações. Mas aqui nós vamos falar sobre Abrão, ainda Abrão. Então o que acontece, irmãos? Ló, ele olhou ali para aquelas campinas, ele teve a possibilidade de fazer essa escolha. O que diz aqui? Quando ele olha ali para a campina, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E por que ele escolheu ali aquela campina? Ele olhou ali, irmãos, não com os olhos da fé. Tem um que fala, não vivo pela vista, eu vivo pela fé. E Abrão, ele, posteriormente, Abraão foi considerado o pai da fé. Então, Abrão ali, quando foi chamado para sair da tua terra, lá em Gênesis 12, ele obedeceu ao Senhor, mesmo sem saber o que ele iria ali encontrar, ele largou ali a sua parentela e ele foi em obediência. E ele ali enriqueceu, e juntamente com ele, o sobrinho dele, que estava ali com ele, também enriqueceu. Ou seja, as bênçãos que vinham para Abrão também foram para Ló. Só que em um determinado momento, a palavra ela também diz que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Também diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a prata onde a ferrugem e a traça corrói, mas ajuntei tesouros no céu. Então ali eles se enriqueceram e houve aquela contenda, e Ló ele começou a olhar, e teve a possibilidade ali de se apartar do tio, e ele escolheu, ele viu, ele olhou ali, viu uma campina verde, bonita, só que por trás daquela campina verde, bonita, tinha um povo que era um povo rebelde,
Era um povo que fazia tudo que desagradava ao Senhor. Então ele tomou essa decisão, mas ele não olhou para o que estava por trás daquela campina verde, bonita. Tem até um ditado, não sei se é bem um ditado fora, que diz que a grama, por que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa? Mas nós temos que olhar para além da aparência, olhar para a essência. A palavra também diz o quê? Nem tudo que reluz é ouro. Então ele ali olhou para aquela campina verde, mas ele não observou um detalhe, que ali tinha um povo que fazia tudo que não agradava a Deus, e eram coisas terríveis, que nós vamos lá na frente, caminhando na palavra, nós vamos observar as consequências dessa decisão aqui que Ló tomou, se afastando do seu tio. Então nós vamos caminhar aqui. Eu vou trazer aqui para os irmãos algumas referências. Eu peço aos irmãos ali que me ajudem. Primeiro nós vamos verificar aqui em Jeremias 21, versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder e glória. E nós vamos ver lá na frente as consequências. E antes de tomar qualquer decisão, sempre colocar, por mais simples que pareça a decisão, colocar diante do Senhor se aquilo que nós sentimos vontade, se é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E às vezes nós queremos tanto algo, mas aquilo não vai ser bom para nós. Então Jeremias 21, versículo 9, o que diz? O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Agora nós vamos aqui verificar, irmãos, em Mateus 7,13. Nós vamos percorrer aqui a palavra, alguns versículos que vão nos mostrar as consequências das decisões, das más decisões, daquelas decisões que nós tomamos sem apresentar diante de Deus em oração. Então nós vamos ver aqui em Mateus 7,13 o que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Vocês viram aqui? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. E nós vamos verificar aqui em Romanos 8, do versículo 5 ao 8. Romanos 8, do versículo 5 ao 8. Glória a Deus, aleluia. Romanos 8, versículo 5 ao 8. Versículo 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, aqui Espírito Santo, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Glória a Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E agora nós vamos fazer menção aqui de 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o teu santo nome. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos inclusive na terça-feira, né, como eu falei, que Deus ele escolheu uma família para que através dessa família, que é a família de Abraão,
que ali ainda era Abrão. Vou frisar bem isso, porque algumas pessoas podem falar, ué, por que ela está falando Abrão e não Abrão? Quando ele foi chamado ali era Abrão. Deus escolheu uma família para que através dessa família, que é a família de Abrão, juntamente com Sarai, depois passou a ser Sara, que ali era Sarai, juntamente com Deus escolheu uma família para que através dessa família todas as famílias da terra fossem alcançadas. Então nós vamos verificar aqui em 1 Timóteo 6, versículo 9 a 11. Versículo 9 diz o quê? Mas os que querem ser ricos, aí nós vamos entrar aqui na questão de Ló. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, que são os desejos da carne. Muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem, que afundam os homens na perdição e ruína. Versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Isso aqui é para nós. Quando fala homem, está se referindo aqui à humanidade, a homem e mulher. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Fé, só até o 11, irmãos. Fé, amor, paciência, mansidão. Os irmãos sabem o que significa? Virtudes do fruto do Espírito, o Espírito Santo. Então, tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, foge de tudo aquilo ali de ruim, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então nós devemos buscar o quê? As virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus. E ali, irmãos, o que aconteceu? Esses versículos aqui de 1 Timóteo, eles exemplificam bem o que aconteceu ali com Ló. Aí os irmãos podem perguntar assim, o irmão pode voltar lá no versículo 6, por favor? Glória a Deus. Mais adiante, glória a Deus. 6, 9, é versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Os irmãos podem pensar assim, ué, mas é pecado ser rico? Não, irmãos, não é pecado ser rico. Salomão era um homem rico. Jó era um homem riquíssimo. O pecado é colocar o nosso coração na riqueza. E quando a riqueza, ela se torna o nosso Deus. E nós deixamos de glorificar e exaltar a Deus. O dinheiro passa a ser o nosso Deus. Isso é pecado. Ser rico não é pecado. O pecado é você colocar o seu coração, eu colocar o meu coração, nós colocarmos o nosso coração nas riquezas. E nos esquecermos, nos afastarmos da presença de Deus. Deus quer que os servos dele prosperem. Ele quer que nós prosperemos, sim. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós somos filhos e filhas do rei. Então ele quer sim que nós sejamos prósperos, que nós venhamos a comer o melhor dessa terra. Sim, ele quer, mas nós não devemos colocar o nosso coração nas riquezas. Porque aí nós colocamos o coração nas riquezas, nós buscamos mais e mais e mais, e nós nos afastamos de Deus. Quando essa riqueza, ou bem material, ou seja, qualquer outra coisa, toma o lugar de Deus, nós estamos pecando. Nós estamos deixando de glorificar e de exaltar Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele quer que nós sejamos prósperos, sim. Como eu disse, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é rei, e nós somos filhos do rei. Só que nós devemos ter um cuidado de não colocarmos o nosso coração nisso, porque como foi dito aqui, eu disse anteriormente, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e corrupte corrói, mas ajunteis tesouro no céu. Então é isso. Então essa palavra, eu fui entendendo aqui, irmãos, o porquê dessa palavra.
como nós estudamos na terça-feira, Deus escolheu uma família, escolheu a família de Abrão. E o que diz lá? Se percorrerem aqui Gênesis, os irmãos vão percorrendo aqui, pegar Gênesis 12, 13, aqui 17, 18, vai estar falando, contando toda a história. Aqui relacionada a Abraão, depois Abraão, Sara, vai estar contando toda a história. Os irmãos acompanhem, os irmãos busquem depois, ler aqui com mais detalhes, busquem a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muitas coisas estão sendo semeadas, muitas coisas estão vindo para o nosso meio e que fogem à palavra. Então, se nós estivermos alicerçados nesta palavra, não há nada que venha nos enganar, nos levar para outro caminho. Então nós temos que estar alicerçados nesta palavra que é viva e eficaz. Então o que acontece aqui, irmãos? Percorrendo aqui a palavra. O que acontece, como eu falei para vocês, o título, né, que eu coloquei aqui, de ao Senhor, as consequências de uma decisão. O que acontece quando tomamos decisões sem buscar a direção de Deus? Nós vamos verificar lá na frente que Ló, ele vai para aquela terra, para aquela campina verde, bonita. Ele viu ali, encheu os olhos. E ali, ele passa a viver no meio de um povo com práticas totalmente contrárias a palavra de Deus. Em decorrência disso, o que acontece? Acontece algo terrível que nós vamos verificar aqui. Gênesis 18. Nós vamos estar em Gênesis 18, versículo 17 em diante, para verificar aqui o que aconteceu. Gênesis 18, glória a Deus. Gênesis 18, versículo 17 em diante. E disse o Senhor: ocultarei eu, aqui já é Abraão, aqui já foi feito, já tinha sido feito ali o concerto, a aliança que Deus fez. Vamos fazer até melhor. Nós vamos lá, vamos verificar em Gênesis 12, de 1 a 3, e Gênesis 17, de 1 a 8. Primeiro Gênesis 12, de 1 a 3. Meu irmão Neto aqui fica desesperado, quer você, né? Glória a Deus. Meu irmãozinho Neto é bênção de Deus. Gênesis 12, de 1 a 3. Em Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Pode seguir. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Pode prosseguir. Nós vamos aqui até o 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, olha como é sério isso. Os que acompanharam aqui na terça já estão cientes dessa parte. Irmãos, é muito importante, aqueles que puderem estar aqui na escola bíblica dominical, como o pastor costuma dizer, é a nossa faculdade, né? A escola bíblica dominical, nós aprendemos, porque nós não sabemos tudo, não, nós aprendemos a cada dia, e a cada dia a palavra de Deus ela se renova. Então aqui, ó, e abençoareis que te abençoarem, e amaldiçoareis que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a responsabilidade de Abraão, irmãos. O que ele abençoasse, seria abençoado. O que ele amaldiçoasse, seria amaldiçoado. E em ti, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todos nós fomos favorecidos, mesmo não sendo da linhagem de Abraão, mas nós, mesmo sendo gentios, mesmo não sendo da linhagem judaica, nós somos alcançados por essas bênçãos. Então ali nós vamos pular de Gênesis 12, 1 ao 3, os irmãos verem ali a ordem que foi dada, Abraão, e ele não titubeou, ele obedeceu, ele saiu, o Senhor mandou, ele saiu, ele obedeceu.
Agora Gênesis 17, de 1 a 8. Gênesis 17, de 1 a 8. Nós vamos verificar aqui. Glória a Deus. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus falando com Abrão. E porém a minha aliança, também foi falado aqui na terça o que é uma aliança. A aliança é um acordo que nós fazemos, é como um pacto. Eu fiz uma aliança com meu esposo. Eu até fiz essa analogia aqui na terça. A aliança, ela diz o que quando a gente se casa? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na tristeza, na alegria, amando-te e respeitando-te até os fins dos nossos dias. Como que é a nossa aliança com Deus? É na riqueza, na pobreza, é na tristeza, na alegria, amando e respeitando todos os dias da nossa vida. É uma aliança. Isso é uma aliança. Quando fala concerto ali, que até um concerto com C, não é com S, esse concerto é um pacto, é uma aliança que é feita. Então a aliança é isso. E porém a minha aliança, aqui Deus está colocando uma aliança entre ele e Abrão. E te multiplicarei grandissimamente, grandissimamente. Pode avançar, irmão. Aqui 17:3 vai até o 8. Pode ir no 4. Glória a Deus. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Então Deus fez uma aliança com Abrão e disse para ele: serás o pai de muitas nações. 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Deus estabelecendo uma aliança, um acordo, um pacto com Abrão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, ou seja, para sempre, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Glória a Deus. Então nós encerramos ali essa parte, fechamos essa parte. E aí nós vamos voltar lá. Os irmãos viram o privilégio de Abrão, que passou a se chamar Abraão, pai de muitas nações. E ele levou o sobrinho com ele. Então, se o sobrinho tivesse ali, ele estava debaixo de uma bênção. O sobrinho dele estava debaixo de uma bênção. Ele estava debaixo de uma bênção. E ali, quando começaram a enriquecer, ambos enriqueceram. Ló olhou, não com os olhos espirituais, mas com os olhos carnais. E é o que fala lá em Timóteo, né? Timóteo, por isso que eu trouxe aqui os irmãos aqui de Timóteo, que fala sobre isso. Romanos, aliás, fala sobre isso, sobre a concupiscência da carne. Então Ló, ele olhou ali e ele começou a olhar para aquela terra e observar aquela terra como se fosse algo bom. Mas ele não pensou que aquilo ali poderia trazer maldição para ele. Então, muitas das vezes, irmãos, trazendo para a nossa realidade, as nossas decisões, quanto servos de Deus, elas podem trazer bênção e maldição para a nossa família. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque as nossas decisões, elas podem ser bênção ou maldição. Então, servo de Deus, antes de tomar qualquer decisão, por mais simples que pareça, deve orar e colocar diante do Senhor e perguntar: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Porque o Senhor, Ele responde. O Senhor responde. O Senhor, Ele responde a oração dos teus servos. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ao qual não sabes. Então, nós devemos, ali também Filipenses 4:6 fala o quê?
Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas devemos apresentar diante de Deus, para que sejam conhecidas diante de Deus as nossas orações, com súplicas, petições, ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. É fácil? Não. Nós nos sentimos ansiosos. Eu me sinto ansiosa? Sinto. Muito. E eu tento trabalhar essa questão diariamente. Mas aí nós pedimos, Espírito Santo de Deus, me concede as virtudes do fruto. Isso também já foi explicado aqui. O que é fruto? Não são frutos, é fruto. Fruto, que é o carpós, está lá, se eu não me engano, em grego, que é o fruto amadurecido. E ali aquele fruto, ele tem as virtudes, que é o amor, a benignidade, a paz, a fé, a temperança, a alegria, o domínio próprio, longanimidade, o ânimo longo. Então tem que estar pedindo isso. Cada um de nós tem uma virtude para ser trabalhada. Às vezes nós temos, como se diz, trazendo para a nossa linguagem, o pavio curto. Meu esposo aqui o diga, né? É porque isso aí é uma questão que a gente vai trabalhando, tá, irmãos? Cada um de nós tem algo que precisa ser trabalhado. Não é porque eu estou administrando a palavra que eu sou perfeita. Perfeito é o nosso Pai. E nós temos que buscar ao Pai, que é perfeito, por isso que nós estamos aqui, para buscar ao nosso Deus. Como Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós estamos aqui buscando a cada dia o aperfeiçoamento. Então, o que diz aqui a palavra, irmãos? Que Ló, o que Ló fez aqui? Ele não buscou. Abraão, ele sempre levantava ali um altar ao Senhor, ele se consagrava ao Senhor, ele colocava tudo diante do Senhor em oração, ele temia ao Senhor. E ele se consagrava, e ele orava, ele apresentava tudo e ele era grato ao Senhor. Ló estava ali do lado dele, poderia ter usufruído das bênçãos. Mas quando ele começou ali a prosperar, aí já houve aquela contenda ali dos pastores. Os pastores eram as pessoas que cuidavam do gado de Ló e cuidavam do gado do seu tio Abrão. E aí o que acontece? Houve tanta contenda que Abrão deu a ele ali o direito de escolher. E falou, né, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, tem o direito ali de escolher. Então aqui é algo até que eu achei interessante. Deus ele não interfere na liberdade de escolha do ser humano. Mas essa escolha, essa decisão, ela tem consequências. E nós vamos ver aqui na frente quais são as consequências. Então nós vamos lá em Gênesis 18, do 23 ao 33, que nós vamos ver essas consequências. Gênesis 18, 23 ao 33. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Gênesis 18, 23. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo como o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz é em maiúsculo, Senhor, juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Pode avançar. 27. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. E ele ali estava preocupado, porque ele estava intercedendo por aquele povo de Sodoma, e o sobrinho dele estava lá com a esposa e com as filhas. E Abraão estava ali, já Abraão, né? Ele estava ali intercedendo por aqueles homens de Sodoma e Gomorra. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Ali Abraão, ele reconhece que ele é limitado. Nós somos limitados, nós somos pó, nós somos cinza. Mas ele intercedeu por aquelas pessoas que estavam ali em pecado. Pode avançar, irmão. Pode avançar, 29. Glória a Deus. E continuou ainda a falar e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40, ele foi ali descendo, né? Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar,
Isso aqui é Abraão falando com Deus. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se acharem 30. 31 e vai até 33. Né? E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei. Aí Deus fala: não a destruirei por amor dos 20. 32, disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Agora 33 aqui para encerrar essa parte. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Abraão estava intercedendo, ou seja, aí nós vamos ver uma das consequências ali da escolha do sobrinho de Abraão, a escolha de Ló. Ele foi para uma terra que ele viu bonita, Campina Verde, bonita. Mas chegou lá, ele se deparou com uma cidade de homens cruéis, que faziam coisas terríveis. E aí, Deus se indignou tanto com aquela cidade de Sodoma e Gomorra, que ele ia destruiu. Mas ali, Abraão se colocou na brecha para interceder, para que o Senhor tivesse misericórdia, porque poderia ser que ali naquele meio tivesse algum justo. E aí nós vamos ver aqui, passou ali 33, né? Eu vou falar aqui um pouquinho, depois nós vamos para uma outra referência, nós vamos avançar para o final, nós vamos sair daqui no horário, tá, irmãos? Mas nós vamos concluir aqui que o objetivo é o quê? As consequências de uma decisão. Irmãos, isso aqui é algo muito sério. É com temor e com tremor. Eu falo nós, as decisões que nós tomamos, irmãos, elas têm que ser respaldadas. Tem que ter o respaldo, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Porque senão nós sofremos consequências e consequências terríveis. Então aqui Abraão intercede a Deus por aqueles homens ali de Sodoma e Gomorra, sendo que um daqueles homens era o seu sobrinho Ló, a sua esposa e seus filhos. E aí tem até uma parte que fala ali dos gêmeos. Aqui, irmãos, Ló, o que acontece? O Senhor manda ali anjos. Todos já conhecem essa passagem. Ele envia anjos ali naquele lugar, a casa de Ló, porque o Senhor, nosso Deus, ia destruir a cidade, mas ele envia ali a casa de Ló. Ou seja, ele ali levou o anjo para um justo, para a sua família, para a sua casa. E ali, a concupiscência que fala lá, em Timóteo fala, em Romanos fala, da concupiscência da carne, era tão terrível naquele lugar, que aqueles homens, eles desejaram. Aqui tem adolescentes, né? Não, mas aqui já são adolescentes. Eles desejaram ter relações com aqueles homens que eram anjos. Ló ali ofereceu as próprias filhas para se relacionar com aqueles homens. Olha a consequência de uma decisão que não está debaixo da direção de Deus. E ali a coisa foi tão terrível. E os anjos, vendo que Ló e a família estavam se demorando para sair dali, puxou eles dali e fez com que aqueles homens ficassem cegos e não se enxergassem saindo. Olha a misericórdia do nosso Deus para com aquele homem, com Ló e com a sua família. Ou seja, um justo mais ali, as duas filhas, a esposa, né? Havia 4 justos ali, até então. E ali o Senhor teve misericórdia daquela família e os tirou dali. Mas o que acontece? A esposa de Ló, a mulher de Ló, ela olha para trás. Quantas vezes nós olhamos para trás no passado para coisas que de repente fazíamos e não fazemos mais? Nós olhamos para trás e às vezes ficamos paralisados, não avançamos. Ela paralisou, ela não foi dada a ordem que era para ir embora dali. E ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Olha quantas consequências vieram
em decorrência da má escolha de Ló. Ele estava debaixo de uma bênção, mas ele fez uma escolha, e essa escolha, ela gerou consequências. E dali ele segue com as filhas, e vão parar numa caverna. E ali naquela caverna, os irmãos já devem conhecer a história, sabem o que aconteceu. As suas filhas o embebedam, e ali mantêm relações com o pai. E ali dali saem duas nações, que são os amonitas e os moabitas. Eles se tornam o quê? Inimigos do povo de Deus. Ou seja, o homem que saiu debaixo de uma bênção, que estava ali com seu tio, estava debaixo de uma bênção, e que essa bênção perpétua para sempre, ele se apartou e ele foi para um lugar que a vista dele, quantas vezes, irmãos, nós vemos coisas, nós somos chamados até para lugares que parecem lugares que são bons, lugares que dizem às vezes pregar a palavra, mas nós devemos ter cuidado onde nós colocamos os nossos pés. Infelizmente, há muitos lugares que parecem bênção, mas que vão trazer maldição. Então, se nós estivermos alicerçados nessa palavra, nós não seremos enganados, porque a palavra é clara. Então, irmãos, ali houve essa situação, olha as consequências. Tudo aquilo ali, toda aquela situação dele ter que oferecer uma filha para aqueles homens, e depois dali ter que sair dali, perdeu ali a esposa que virou estátua de sal, e as filhas, e essa situação toda terrível. Por quê? As nossas decisões, elas geram consequências. Se as nossas decisões, elas são tomadas debaixo da direção de Deus, nós seremos abençoados. Se as nossas decisões forem tomadas fora da direção de Deus, nós seremos amaldiçoados. Lá em Deuteronômio 28 fala sobre bênção e maldição. Então, irmãos, nós já vamos caminhar para o final. Falei daqui do que aconteceu aqui, né, que ele oferece as filhas. Vamos ir em Gênesis 19, 26, irmão Neto, por favor. Gênesis 19, 26. Só para respaldar com a palavra. Eu não estou falando de mim mesma, mas para verificar que está na palavra. Tudo, irmãos, que for falado aqui, os irmãos façam como os crentes de Bereia, verifiquem sempre na palavra, irmãos. Andem sempre com as suas Bíblias, procurem estar alinhados com a palavra, porque infelizmente nós temos visto adulterações, nós temos visto coisas que fogem à palavra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal, se transformou numa estátua de sal. Agora Gênesis 19, 31 a 38, irmãos. Glória a Deus. Gênesis 19, 31. Então, a primogênita, ou seja, a primeira filha dele, a mais velha, que foi gerada. Então, a primogênita disse a menor, disse a filha caçula, a irmã dela ali, a filha de Ló: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós. Aqui eles utilizavam esse termo, entre a nós, que os irmãos compreendem o que é, não é? Para que os irmãos compreendam, né? O que é ser entre a nós. Segundo o costume de toda a terra, né? Vem, demos de beber vinho ao nosso pai e temos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Isso nos dá a entender o quê? Elas podem, aqui já é uma conjectura, elas estavam vivendo no meio de um povo totalmente com uma visão deturpada acerca daquilo que era certo e que era errado. As práticas deles eram imorais e elas viveram durante um tempo ali. Nós não sabemos, a palavra não diz se isso exerceu influência sobre elas para agir dessa forma, mas nós vamos caminhar aqui. E deram de beber vinho ao seu pai. Naquela noite veio a primogênita, né, a filha mais velha de Ló, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Vamos lá. Até o 38, né? E sucedeu no outro dia,
a primogênita disse a menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Elas quiseram fazer as coisas do jeito delas. Elas acharam que não tem ninguém da nossa linhagem aqui, não tem ninguém da nossa descendência aqui, então nós vamos agir assim para poder manter essa linhagem. Elas fizeram por sua conta e risco. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, a caçula, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 36. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. Ou seja, elas tiveram ali e engravidaram do próprio pai, Ló. Aí aqui eu estou fazendo um parênteses para as consequências das nossas decisões quando elas não são tomadas pela direção de Deus. E a primogênita deu à luz a um filho, chamou-lhe Moabe. Que aí, por isso que vem a nação moabita. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. 38, para encerrar aqui. E a menor, ou seja, a caçula, também deu à luz a um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje, ou seja, os amonitas. Então, irmãos, para concluir, 8h20, nós vamos terminar aqui pontualmente às 8h30. Nós ainda temos as considerações finais, né? Conclusão. O que acontece quando tomamos decisões fora da direção de Deus? Isso é para nossa reflexão. É para nossa reflexão. Não é para assustar, não é para... aqui é para nossa reflexão. O que acontece quando tomamos decisões fora da direção de Deus? Isso é para mim, isso é para cada um de nós refletir nessa noite. O que acontece? Porque às vezes, irmãos, isso acontece conosco. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, às vezes é um emprego, às vezes é uma casa, qualquer coisa, irmãos. E a gente fica ali ansioso com aquilo, e às vezes aquilo não vai ser bênção para a gente. E a gente fica ansioso com aquilo e quer aquilo, mas às vezes aquilo não vai ser bênção. Então a gente sempre tem que colocar diante do Senhor, orar ao Senhor, pedir ao Senhor, entrar no propósito mesmo com o Senhor e falar: Senhor, é da tua vontade, é do teu querer que eu faça isso? E o Senhor, Ele responde a nossa oração. Tá? Então aqui, irmãos, apresentar sempre diante de Deus, para que possamos tomar decisões que contribuam para a nossa edificação, para a edificação da nossa família, para a edificação daqueles que estão ao nosso redor. Então, mais uma vez, Deus ele não interfere na liberdade de escolha do ser humano, mas nós sofremos as consequências quando nós tomamos decisões e essas decisões não estão alinhadas com a vontade de Deus. E aqui, irmãos, eu encerro a minha fala. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Glorifico a Deus pela vida de cada irmão. Hoje é aniversário da nossa irmã Barnete, né? Correto, irmã Angela? Ela não está aqui conosco, mas sinta-se abraçada por nós. Tem mais alguém aniversariando nessa noite? Ou tem alguém aqui fazendo? Que aí nós falar aqui com a missionária Marisa para nós estarmos aqui orando, né? E se alguém quiser